RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os destaques para esta edição. TICV Best Fly Cabo Verde reitera a intenção de manter suas operações no país e desmente que tenha sido forçada a entregar ao locador seu ATR que foi para a França. Ataque cibernético ao sistema informático do Parlamento não atingiu nenhum serviço crítico da instituição. Região Sanitária de Santiago Norte registra nos últimos 5 anos uma média de 20 novos casos de tuberculose por ano. Rússia e China vetam um projeto de resolução proposto pelos Estados Unidos da América no Conselho de Segurança que determinava cessar-fogo imediato e sustentado na guerra Israel-Hamas. Ataque numa sala de espetáculos em Moscovo deixa pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Um ataque aconteceu esta sexta-feira na Crocus City Hall, uma sala de espetáculos localizada em Moscovo, e terá causado pelo menos 40 mortos. A informação é avançada pela imprensa russa. De acordo com o Serviço Federal de Segurança, morreram 40 pessoas no ataque e há mais de 100 feridos. Pessoas desconhecidas abriram fogo na Crocus City Hall, confirmaram os serviços de emergência. A agência de notícias TASS, citado pela France Press, um jornalista da agência RIA Novosti, reportou feridos e disparos de armas automáticas. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, classificou o que aconteceu como um ataque terrorista. O autarca de Moscou, citado pela France Press, cancelou todos os eventos públicos na cidade durante este final de semana. O governo norte-americano, citada pela France Press, garante não haver até o momento indicação de que a influência ucraniana poderá estar por detrás do ataque. E a RTP está a dizer neste momento que um dos atiradores terá escapado e terá sido detido, e os russos querem que os norte-americanos partilhem as informações que têm sobre este ataque. A Ucrânia está a dizer que não tem nada a ver com o ataque, então vamos ter de aguardar mais algumas horas para se saber se foi um ataque terrorista, se foi um ataque que tem a Ucrânia por detrás. Neste momento é visível, pelo menos na imagem da RTP, que há um fogo na sala de espetáculo, helicópteros que tentam também combater o incêndio e, ao que tudo indica, poderemos vir a ter mais vítimas. Para já, 40 pessoas mortas confirmadas, mais de 100 feridas, mas à medida que o tempo passa e também o teto da sala de espetáculos acho que desabou, é bem provável então que ainda haja pessoas feridas ou mesmo mortas no interior do edifício. Nas próximas horas teremos mais pormenores. A TICV Best Fly Cabo Verde reitera a intenção de manter as suas operações no país. A garantia foi dada por mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Nuno Pereira, à Rádio de Cabo Verde. Numa nota de esclarecimento a que a RCV teve acesso, através do mesmo responsável, a Best Fly Worldwide desmente que tenha sido forçada a entregar a sua última aeronave, um ATR 72-600, ao locador ASIA Aero Leasing. A mesma empresa explica que, de facto, a aeronave ATR 72-600 foi retirada da operação e deslocada para a França, mas esta deslocação teve que ver com a submissão da aeronave ao programa de manutenção que há muito tempo estava agendado. A Best Fly Worldwide afirma ainda no comunicado que, a partir de abril, juntar-se-á à operação uma segunda aeronave com o objetivo de reforçar o serviço prestado pela empresa em Cabo Verde. Durante os próximos meses, lê-se no mesmo comunicado, a Best Fly Worldwide espera integrar uma terceira aeronave, a ATR 72-600, que tem estado em reparação e que vai desempenhar um importante papel no reforço das operações locais. De referir que a Rádio de Cabo Verde tentou ouvir de viva voz, mais uma vez, o Presidente do Conselho de Administração da TICV Best Fly, Nuno Pereira, que preferiu não conceder nova entrevista, alegando que todas as informações fornecidas na entrevista de há cerca de 3 semanas continuam válidas e que a Best Fly pretende continuar a operar em Cabo Verde. O ataque cibernético ao sistema informático do Parlamento não conseguiu atingir nenhum serviço crítico da Assembleia e os seus órgãos externos. A garantia foi dada esta tarde à Rádio de Cabo Verde pelo chefe da Divisão de Comunicação, Infraestrutura e Segurança de Informação da Assembleia Nacional. Avelino Pires avança que os técnicos informáticos da Assembleia, juntamente com os do NOSI e a Polícia Judiciária, estão a trabalhar para localizar a origem do vírus, conforme o Oscar Monteiro. O chefe da Divisão de Comunicação, Infraestrutura e Segurança da Informação da Assembleia Nacional garantiu que, depois do ataque cibernético da sexta-feira passada,
Na segunda-feira, a situação já estava normalizada e que já foram processados e pagos os salários dos seus colaboradores referentes ao mês de março. Posso garantir que esse processo do processamento salarial foi resolvido imediatamente. Houve uma nota, sim, internamente, por engano, os salários da Assembleia Nacional já foram processados, já foram pagos, desde o dia 20 ou 21. Ou seja, nós conseguimos repor o sistema na segunda-feira, ou seja, tendo detectado na sexta-feira o ataque, automaticamente nós isolamos a própria rede para prevenir de ataques de outro tipo. Nós isolamos o segmento da rede para evitar que houvesse uma expansão ou contaminação da própria rede. Nós conseguimos desligar em poucos minutos mais de 200 computadores da rede, computadores de clientes. Nesse momento, ninguém tem acesso à internet. Ninguém tem acesso a nenhum serviço. Ou seja, só pode ter acesso à internet via wireless. Avelino Pires confirmou que os hackers deixaram mensagens a pedir resgate financeiro, mas sem o valor declarado, e explica o porquê que não vão pagar qualquer valor. É verdade. Digo-lhe assim, não há um valor determinado. O que acontece é assim, todos os ataques de ransomware mundial, isto é transversal, acontece que no momento que acontece o ataque, fica lá no servidor um arquivo que diz como você tem que contactá-los para depois procederem para o pagamento. As tendências dizem que nós não temos que pagar, nem nós, nem ninguém. Isto é uma questão de segurança. Não pode pagar, até porque pagando, não só não tem a garantia de que vai recuperar as informações, como também pode passar a ser uma vítima a ser atacado constantemente. O chefe da Divisão da Comunicação, Infraestrutura e Segurança da Informação da Assembleia Nacional disse que estão a trabalhar com o NOSI e a Polícia Judiciária para descobrirem quando e como aconteceu este atentado, para depois recuperarem os dados. A Assembleia tem um sistema de segurança bastante robusto, moderno, com todas as atualizações em dia, e nós, neste momento, estamos a passar um software forense para determinar aquilo que é chamado, neste momento, de paciente zero. E esse paciente zero é que nos determina como o ataque aconteceu. E a partir dali iremos tomar as medidas que forem necessárias. Não há, nesse momento, nenhum plano de investimento em consequência deste ataque. Neste momento, a Assembleia está a trabalhar em parceria com nós e com a PJ, no sentido de recuperar as informações, analisar o tipo de ataque que aconteceu e recuperar as informações. O ransomware é um dos piores tipos de vírus do computador. Através dele são executados ataques que podem causar grandes prejuízos para as instituições, que vão desde a perda de dados críticos. Ataque de hackers ao sistema informático do Parlamento, que não conseguiu atingir nenhum serviço crítico, e os técnicos informáticos da Assembleia, juntamente com os do NOS e a Polícia Judiciária, estão a trabalhar para localizar a origem do vírus, ou seja, a origem do ataque. Santiago Norte, nos últimos 5 anos, tem registrado uma média de 24 casos novos de tuberculose por ano ao nível da região, de acordo com os dados que foram apresentados. A situação da doença continua estável, mas as estruturas de saúde da região envidam esforços para reforçar as medidas de combate a este tipo de doença infecciosa. Em Santa Cruz, a direção da região sanitária, estruturas de saúde da região e o Instituto Nacional da Saúde Pública realizaram um workshop para reforçar a mobilização contra a tuberculose, conforme apurou o Domingos Sanches. Direção da Região Sanitária Santiago Norte e as delegacias de saúde da região promovem ações educativas com foco na distribuição de panfletos. Com cartazes informativos, a ideia, segundo a delegada de saúde de Santa Cruz, é reforçar o combate à doença, que é curável em praticamente 100% dos casos, desde que sejam adequadamente tratados. A nível do Conselho, não tem, inicialmente de 2014 até 2018 não teve aumentos de casos. Depois de 2018 até 2020 não teve diminuição de casos. Já com a pandemia da Covid não teve um ligeiro aumento de casos devido à aglomeração de pessoas dentro da mesma casa, aquele confinamento que não tinha. E depois de 2020 a 2022, os casos mantêm-se em Santa Cruz
assegura Janice Tavares. Já depois de 2020 para 2022, mantém o número de casos. No ano 2022 não teve 8 casos, mas já no 2023 também houve 8 casos. E em 2024 já estamos com 3 casos, então é uma questão de estar mais prudentes, de não fazer mais e melhor trabalho para não pôr frenar aqueles números que está já um pouco preocupante. De acordo com os dados da Região Sanitária Santiago Norte, Santa Catarina obteve em 2023 13 casos de tuberculose, Santa Cruz 8 casos. A delegada de saúde alerta para a importância de manter os cuidados contra a tuberculose neste município, já que é o segundo da região com mais casos. Santa Cruz é um concelho que tem particularidades, não tem que estar sobre tudo que as causas, aumento do alcoolismo, uso de drogas, não tem que ter também casos de HIV que tem relação direta com aumentos de casos de tuberculose. Então, é questão de trabalho na atenção primária, trabalha fortemente para poder eliminar ou atenuar aqueles agentes causais. Referir ainda que, segundo os dados da Região Sanitária Santiago Norte, em 2023, Tarrafal obteve 4 casos de tuberculose, São Miguel 3, Órgãos 1 e Picos 0 caso, doença que atinge mais o sexo masculino e as pessoas em situação de vulnerabilidade. E evacuações, direitos dos utentes e dos médicos, formas de melhorar a relação médico-paciente nos serviços públicos e também privados de saúde em Cabo Verde foram os temas discutidos na manhã de hoje durante o encontro de trabalho entre a Ordem dos Médicos de Cabo Verde e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. A Graciete Silva traz-nos os detalhes. Durante o encontro de trabalho entre a Ordem dos Médicos de Cabo Verde e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Cidadania, alguns temas foram discutidos com o intuito de melhorar a situação de saúde em Cabo Verde. A ausência de alguns medicamentos nas farmácias do país foi um dos pontos debatidos. O bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson da Veiga, explica o porquê. O nosso medicamento praticamente é importado de Portugal. E Portugal também, ao fazer a produção desses medicamentos, tem um estoque para o seu país e dentro desse estoque há medicamentos que são distribuídos para todos os países de Palopes. Mas Cabo Verde realmente tem apostado muito na qualidade do medicamento. O medicamento tem que ter origens de qualidade. Quer dizer, é facilmente mandar importar medicamento de países como o Brasil, mas muitas vezes tem a ver com certificação. Certificação também é sinal de qualidade. Portanto, às vezes aquilo que nós conseguimos chegar em Cabo Verde chega com atraso e depois pode haver rupturas, mas logo imediatamente, portanto, a empresa consegue resolver a situação, mas que eu saiba tem havido negociações. Parece que estão em negociação com outros países da Europa e também, inclusive, com os Estados Unidos, foi aquilo que me disseram, para ver se realmente haverá uma fonte para substituir Portugal. O outro assunto bastante discutido durante o encontro entre as duas entidades está relacionado com a evacuação dos doentes, que, segundo Danielson Veiga, carece de muita atenção. Como sabem, há um problema em Cabo Verde em relação à mobilidade. A mobilidade tem sido um problema que tem tido o seu reflexo, tanto quanto negativo, na mobilidade dos doentes entre as ilhas e os centros hospitalares, e que às vezes chegam com atrasos, ou então vão de volta à ilha de origem com atrasos. Por outro lado, tem a ver com a situação de listas de espera, que muitas vezes, ao chegarem aqui na praia ou em São Vicente, defrontam com uma longa lista de espera, as pessoas ficam à espera muito tempo até serem atendidas, em relação a ajudar as pessoas realmente a completarem os seus exames complementares e também de ter acesso aos especialistas. Questionado sobre a diferença no atendimento dos utentes no público e no privado, Danielson Veiga avançou que o problema tem a ver com os recursos humanos e que a Ministra da Saúde está a par do assunto. É verdade que um médico ali na urgência, o médico só não pode estar a atender 50 doentes num dia. Aliás, foi um tema também de discussão, em que as pessoas dizem, por exemplo, que o médico no privado tem uma cara, no público tem outra cara. Imagina um médico no privado pode ver um dia 3, 4, 5 doentes máximo. Agora, no banco de urgência ele pode atender 50 doentes. Imagina, às vezes
vezes tem a ver com a estrutura do sistema. O sistema de saúde precisa alterar. O médico realmente agir de condições de trabalho. Se repararem que em vários serviços de atendimento nem sequer há uma condição ambiental dentro de um consultório adequado. Nós precisamos agora reestruturar e também dar a oportunidade de haver mais médicos nos sistemas de atendimento e de urgência, sobretudo, para colmatar a situação. Muitas vezes aqui não tem a ver com a personalidade do médico ou com a qualidade de formação do médico, mas tem a ver com a forma como a condição de trabalho desse médico em si. Encontro de trabalho sobre a parceria de cooperação entre a Ordem dos Médicos de Cabo Verde e a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania em prol da melhoria da saúde dos cabo-verdianos. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 15 minutos e meio. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia alerta para a necessidade de uma autoridade de concorrência forte e avança a intenção do governo em criar um quadro legal adequado à sua instalação no que toca a recursos humanos, legislação e também tecnologias. O governante falava no encerramento da primeira conferência internacional alusiva ao setor da concorrência, intitulada O Ecossistema da Regulação e da Concorrência e os Desafios de um Mundo Globalizado. Orador num dos painéis desenvolvidos durante o evento, Pedro Portugal Gaspar, da Direção-Geral do Consumidor de Portugal, aponta exemplos de resolução extrajudicial de questões que afetam consumidores, com destaque para a recuperação de bens na sequência de falhas em setores críticos. O Cândido Amorim Fortes acompanhou e traz-nos aqui o essencial. O primeiro painel, intitulado Da Globalização à Digitalização, suportada na inteligência artificial, aludiu a possibilidades ainda em estudo no tocante a novas tecnologias de inteligência artificial generativa, que é capaz de gerar novos conteúdos e permitir o acesso a dados e serviços cloud, podendo vir a contribuir substantivamente para a definição do grau de controlo do mercado eletrónico por parte das autoridades da concorrência. Já o segundo painel, os desafios da proteção do consumidor no mercado de extremos da informalidade ao e-commerce, foi desenvolvido pelo diretor da Direção-Geral do Consumidor de Portugal, Pedro Portugal Gaspar, que recomendou 2 mecanismos alternativos de resolução de litígios, sobretudo aquele que permitiu recuperar de forma simplificada cerca de 10 milhões de euros na zona europeia. Tentei transmitir 2 exemplos muito concretos. Incentivar os mecanismos de conciliação, mediação, arbitragem que é possível desenvolver para resolver os problemas do consumidor, que normalmente são problemas, litígios de reduzir montante, que não compensa o recurso aos tribunais comuns. Era uma experiência e era um desafio interessante para implementar em Cabo Verde. E o outro, que é os chamados Centros Europeus do Consumidor, que era, no fundo, fazer aqui uma interface da resolução de pequenos conflitos que nem sequer têm a dinâmica judicial ou parajudicial, como o outro que eu falei antes, de recuperação, por vezes, de dispêndios, pequenos dispêndios que o consumidor faz, por problemas às vezes à saída do check-out do hotel, dizem que consumiu mais não sei o quê, ele não consumiu, ou um risco que aparece no carro do renta-car e depois andam ali a discutir à volta do assunto, ou às vezes anulação das passagens aéreas, atrasos, etc. E esse poderia ser, e eu que dei aqui o exemplo foi, por exemplo, que em 2022, no espaço europeu, claro, é um espaço grande, mas no espaço europeu foram recuperados 10 milhões de euros para os diversos consumidores. No encerramento do evento, o vice-primeiro-ministro alertou para a necessidade de edificar-se uma autoridade da concorrência forte e digital no país e cada vez mais autónoma. Olavo Correia anuncia a criação de um quadro legal adequado à sua instalação. Num quadro legal cada vez mais robusto, mais moderno e mais alinhado com as melhores práticas, montar um sistema que permita que a ADC nasça como uma instituição digital, serviços digitais, responsabilidade, rapidez, celeridade, confiança, mas sobretudo qualidade nas decisões. E nós estamos a levar para o Conselho de Ministros uma proposta de atualização da própria lei que cria a ADC para ajustarmos em relação àquilo que tem sido o próprio funcionamento da ADC até agora e depois também mobilizar os recursos financeiros que são fundamentais para que a ADC possa se instalar bem, tenha os recursos humanos indispensáveis para o seu bom funcionamento e depois invista na formação dos recursos humanos, a ARMO, como o Banco de Cabo Verde, como qualquer outra entidade que tem meios próprios autónomos para poder garantir as condições fundamentais para o investimento que é necessário para que a instituição tenha qualidade, tenha pujança, tenha força e seja respeitada, seja pelos consumidores, como também pelas empresas que procuram Cabo Verde para investir e com as reformas que estamos a empreender nos setores energéticos, das tecnologias, no setor dos portos, dos aeroportos, a ADC torna-se cada vez mais importante e essa importância é cada vez mais acrescida e nós não podemos aqui falhar, porque se falharmos aqui estamos a falhar
em relação a um aspecto que pode pôr em causa e pode perigar toda a nossa estratégia em matéria de privatizações e de concessões e de funcionamento do mercado. O objetivo da primeira conferência internacional alusiva ao ecossistema da regulação e da concorrência e os desafios de um mundo globalizado era reunir profissionais e especialistas ligados aos setores da concorrência e da regulação para debaterem os desafios e oportunidades emergentes no contexto de um mundo cada vez mais digitalizado. E o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e responsável pela pasta da comunicação social, Lourenço Lopes, disse que um dos maiores desafios do novo Conselho de Administração da RTC deve ser a cobertura da Ilha Brava. Lourenço Lopes, que está na Ilha do Fogo para representar o governo no Festival do Café nos Mosteiros, aproveitou para visitar mais uma vez a Infopress e também a delegação da RTC. Anunciou também para a próxima terça-feira a tomada de posse do novo Conselho de Administração da RTC, conforme apurou o Hélcio Andrade. Não foi a primeira visita do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro à delegação da RTC e da Infopress, mas Lourenço Lopes quis, em véspera da tomada de posse do novo Conselho de Administração da RTC, fazer uma visita de cortesia às duas instituições. No que diz respeito à rádio e televisão cabo-verdiana, Lourenço Lopes entende que o maior desafio tem a ver com a cobertura na Ilha Brava. Eu entendo que deve ser uma das principais missões do novo Conselho de Administração da RTC, que tomará posse na próxima terça-feira, é a cobertura nacional, sobretudo de ilhas como a Brava, que tem também direito a uma informação diversificada, a uma informação de qualidade, sobretudo por parte do órgão público de comunicação social e também da própria Infopress. Estou seguro que o próximo Conselho e a própria Delegação do Fogo têm essa sensibilidade. Lopes adiantou que nos próximos meses será assinado o novo contrato de prestação de serviço público de rádio e televisão, onde a cobertura nacional será um dos pontos essenciais em ilhas como Maio, Brava e São Nicolau. O secretário de Estado lembrou que, com relação à Infopress, 95% dos compromissos do governo já foram cumpridos e para breve será assinado o novo plano de negócios para o triênio 2024-2027. O mesmo se quer para a RTC, reforça Lourenço Lopes. A partir de terça-feira, com a tomada de posse do novo Conselho de Administração da RTC, que será composto pela doutora Karine Craveiro Miranda, pelo jornalista Humberto Santos e pelo engenheiro Vítor Varela, nós estamos confiantes, mas nós vamos ter também novos desafios que temos que enfrentar e vencer. Se é verdade que os equipamentos, que os investimentos no digital são investimentos importantes, esta nova fase deve dar também uma atenção especial aos trabalhadores da RTC, à formação dos recursos humanos e também à alta motivação que é necessária para a prestação de um serviço público de rádio e televisão. Entretanto, reconheceu o empenho dos profissionais da comunicação social que contribuíram para que Cabo Verde seja hoje o país mais livre de África. Lourenço Lopes está no fogo a representar o governo na 10ª edição do Festival do Café dos Mosteiros. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 9h mais 23. O primeiro-ministro José Luís Correia e Silva considera que as Olimpíadas do Desporto Escolar representam um grande momento quer para a educação, quer para o desporto nacional. O chefe do governo, que fez esta tarde no SAL a abertura da 2ª edição do evento, garante que a iniciativa é para continuar, conforme a Cristiana Lima. A abertura da 2ª edição das Olimpíadas do Desporto Escolar aconteceu em ambiente de muita festa e alegria, com os atletas e equipas técnicas oriundos das várias ilhas do país a serem recebidos com aplausos ao entrarem no estádio Marcelo Leitão. Após as palavras de boas-vindas pela vereadora da Educação Maria João Brito, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva acendeu a pira olímpica, simbolizando o arranque oficial dos Jogos. Para o chefe do governo, estas Olimpíadas representam um grande momento, quer para a educação, quer para o desporto. Nós estamos aqui a educar, porque educar também é criar este tipo de ambiente onde os nossos jovens possam partilhar momentos, possam conhecer outras ilhas, possam conviver e fazer boas competições em diversas modalidades. Em segundo lugar, é o desporto, porque é assim que o desporto cresce. Nas escolas e em ambiente escolar, que é o mais democrático, porque todos têm essa possibilidade, e depois ir crescendo, ir desenvolvendo talentos
é isto que transforma depois o potencial para termos seleções das diversas modalidades cada vez mais competitivas. Ulisses Correia e Silva garante que as Olimpíadas do Desporto Escolar são para continuar. É uma aposta para continuar. Repare, o espírito olímpico está presente. Significa que não é só competir, é partilhar, é ter esta possibilidade de viver momentos únicos. Muitas dessas crianças e desses jovens às vezes têm dificuldades em conhecer as outras ilhas. Isto proporciona este ambiente. Espero que seja mais um momento de boas condições para o desenvolvimento também pessoal destes nossos jovens e adolescentes que têm ainda um caminho de futuro muito bom daqui para frente. A tarde ficou ainda marcada por vários momentos culturais, cujo ponto alto foi a atuação do rapper Bachart. Após a cerimónia da abertura, foram realizadas as eliminatórias das provas de atletismo nas disciplinas dos 100 e 400 metros. De salientar que, além do atletismo, esta segunda edição das Olimpíadas do Desporto Escolar SAL 2024 também contará com competições em futsal, handball, basquete 3x3 e desporto adaptado. E anteceder a cerimónia de abertura das Olimpíadas dos Jogos Escolares, a tocha olímpica foi acesa nas salinas de Pedra de Lume, passando pelas mãos de vários desportistas, até chegar ao estádio Marcelo Leitão. Moisés Évora acompanhou tudo. A tocha foi acesa na cratera de Pedra de Lume, naquilo que foi uma cerimónia simbólica, mas com muito significado para os atletas. O ciclista Eliezer Soares foi o primeiro a pegar na tocha. No seu entender, foi um momento muito forte que o deixa orgulhoso do seu percurso enquanto atleta. Quando nos chamamos para fazer esse convite, nunca podia negar. É um orgulho enorme sentir, de certo modo, para incluir esse comitiva, essa caravana que carrega essa tocha. É um orgulho enorme esse sentido de reconhecimento do que é como tem feito para ciclismo, tanto é para Sal como para Cabo Verde, nacional e internacionalmente. E certamente que é um momento para recordar também, não é? Exatamente. É um momento para recordar, é um orgulho enorme. Simplesmente está falta palavras. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, deixou entender que se tratou de um momento ímpar para o desporto. É um momento enorme para o país, da mobilização de toda a nação cabo-verdiana, da juventude cabo-verdiana, é um momento de festa que mobiliza todos os jovens de todo o país. É simbólico arrancarmos aqui nas salinas de Pedra de Lume as competições das Olimpíadas do Desporto Escolar, que é um momento gratificante para o país. E a tocha, não é? Tem a sua marca, especialmente com a tocha, com toda a mobilização da sociedade salense, da sociedade cabo-verdiana, é volta de um grande evento que deve unir os cabo-verdianos e que deve ser o símbolo da união dos cabo-verdianos, da fraternidade, da amizade, do fair play e que haja uma cultura da paz e da tolerância no país. Da Pedra de Lume, a Espargos, com vários pontos de referência, a tocha passou pelas mãos de atletas das várias modalidades, desde consagrados a jovens atletas. No Marcelo Leitão, coube ao futebolista Eldon, conhecido por Nhoque, entregar a tocha ao primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva para a consagração da cerimónia. Nhoque estava feliz com a escolha da sua pessoa para um momento tão importante. Para mim é um orgulho enorme fazer parte disso e ser o último na pole. É um reconhecimento e muito agradecer para esse reconhecimento e muito super feliz com isso. E é um momento diferente também para o desporto de Sal, não é? Sim, sem dúvida. É um momento diferente. Nosso povo de Sal está super contente de receber as atividades escolares ali. Nós esperamos que vai ser um sucesso. Oxalá te aparecer mais craques, Maldinho. Oxalá te aparecer mais craques, sem dúvida. Espero que sim, que está a correr tudo direito na toda a área de desporto, que é o mais importante. As Olimpíadas dos Jogos Escolares decorrem em do Sal e são cerca de 750 os participantes. Biblioteca Nacional de Cabo Verde e Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal vão atribuir anualmente o Prémio Literário Manuel Lopes, destinado à literatura infanto-juvenil, nas componentes texto e também ilustração. Além da publicação do livro vencedor, haverá um prémio pecuniário global de 5.000 euros distribuídos pelas duas componentes. O anúncio foi feito no quadro do Festival Literário Morabeza, que termina hoje aqui na praia. O Ministro da Cultura, Abrão Vicente, espera que o novo prémio seja mais um contributo para elevar a qualidade da escrita cabo-verdiana, conforme a Maria Lopes dos Santos.
A imprensa nacional Casa da Moeda de Portugal já é parceira de um prémio literário que beneficia Cabo Verde. O prémio Manuel Lopes será o segundo. Duarte Azinheira, administrador da INCM, acredita que faz todo o sentido apoiar a literatura infanto-juvenil em língua portuguesa. É um livro infanto-juvenil que terá texto e ilustração. Haverá um júri que atribuirá um prémio para o texto e depois um outro júri especializado em temas de ilustração que tratará a questão da ilustração e escolherá o vencedor. Até ao final de 2024 estarão escolhidos o vencedor quer do texto, quer da ilustração, de forma a que em 2025 o livro depois possa ser apresentado. Haverá um prémio monetário que será de 2.500 euros para o vencedor do prémio do texto, mais 2.500 euros para o vencedor da ilustração. A abertura das candidaturas para o texto do primeiro livro infanto-juvenil a receber o prémio Manuel Lopes acontece em maio. Já no caso da ilustração, as candidaturas abrem em agosto. A presidente da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, considera que este prémio anual é um grande ganho. Grande ganho para o próprio Plano Nacional de Leitura e um incentivo também à produção literária infanto-juvenil, uma vez que tem duas componentes, a componente do texto vai decorrer em duas fases, a apresentação do texto, depois também a fase da ilustração, e tendo em conta essa conjugação de domínios, não só o domínio a nível da produção de textos, mas também a nível da própria produção da ilustração aqui em Cabo Verde. Para nós é um momento de grande regozijo estar aqui a terminar o Festival Morabeza com o lançamento deste grande prémio literário, desta primeira edição do Prémio Literário Infanto-Juvenil Manuel Lopes, que também acaba por exaltar um dos expoentes da literatura cabo-verdiana. Já no mês de maio vamos abrir a candidatura oficial para o texto para a edição de 2024. Um dos critérios base é a originalidade do texto. O Festival Literário Morabeza está a consolidar-se na perspectiva do Ministro da Cultura, Abrão Vicente. Morabeza é um programa dentro da Estratégia Nacional para consolidar o Plano Nacional de Leitura, as práticas de leitura, o acesso ao livro e a centralidade da Biblioteca Nacional na sua colaboração com as bibliotecas municipais e com as bibliotecas escolares. E basicamente eu creio que mais uma vez tivemos aqui uma semana de grande promoção do livro, da literatura, com grande destaque para autores novos nacionais, para a literatura infanto-juvenil, e também antes do encerramento iremos lançar ao Prémio Manuel Lopes no valor de 5.000 euros, uma parceria com a Casa da Moeda, com um prémio anual que abrange tanto autores, a escrita como a ilustração, que também é uma novidade. Uma das grandes demandas deste festival foram autores a reclamar por mais prémios literários nacionais. E eu espero que este seja mais um contributo do Ministério e os seus parceiros para elevar a qualidade da escrita cabo-verdiana. Os vencedores da primeira edição do Prémio Manuel Lopes serão conhecidos ainda este ano e o livro será publicado em 2025. E Divas da Música Cabo-Verdiana é o nome da nova exposição do artista plástico António Firmino. A mostra está patente no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, e homenageia várias mulheres que celebram a música cabo-verdiana. A Níria Teixeira foi espreitar e traz-nos aqui o relato daquilo que observou. António Firmino traz uma nova coletânea ao público desta feita, prestando um tributo às mulheres que com a sua voz elevaram a música cabo-verdiana. Ao percorrer as 3 salas dedicadas à exposição, o visitante facilmente reconhece Cesária Évora, Titina, Mayra Andrade, Yanacia Gomes, Lura e tantas outras que deram a voz à música de Cabo Verde. O artista não se esqueceu, no entanto, de figuras como Ana Procópio, Maria Barba, referências perdidas no tempo, que agora ganham vida nas telas. E assim trouxe à memória de todos a figura da Ana Procópio, uma cantora dos anos 80 do século XIX, mais ou menos contemporânea de Eugênio Tavares. Trouxe também a figura muito cantada da Maria Barba, da Boa Vista, uma das primeiras mulheres a divulgar a nossa música em Portugal, nos anos 30 do século passado. O projeto, que inicialmente contava com apenas 20 quadros, terminou com 35. António Firmino conta que foi mais além durante a sua pesquisa. Encontrou também artistas internacionais que cantam os vários ritmos do arquipélago.
há uma parte da exposição dedicada às mulheres não cabo-verdianas que desde sempre divulgaram a nossa música, especialmente a Marlinha Coladeira. Assim, há telas onde aparece uma japonesa que canta mornas e coladeiras, ou uma cubana, ou uma senegalesa, ou uma americana ou indiana. A essa parte chamei de outras divas cantando Cabo Verde. A exposição Divas da Música Cabo-Verdiana ficará até finais de abril, aberta ao público, no Centro Cultural em São Bento. O artista espera ter apoio para levar esta exposição a Cabo Verde. A finalizar, duas notas, ambas relacionadas com o conflito entre Israel e o Hamas, é que a Rússia e a China vetaram hoje um projeto de resolução proposto pelos Estados Unidos da América no Conselho de Segurança da ONU, que determinava um cessar-fogo imediato e sustentado na guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. O texto, da autoria dos Estados Unidos, recebeu 11 votos a favor, uma abstenção e 3 votos contra. Entre os votos contra, votos da Rússia e também da China, 2 membros permanentes do Conselho de Segurança. A resolução proposta após mais de 5 meses de guerra marcou a primeira vez que os Estados Unidos pediram um cessar-fogo imediato em Gaza no Conselho de Segurança após terem vetado vários projetos de resolução apresentados por outros países. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exortou os líderes da União Europeia a não terem 2 pesos e 2 medidas sobre os conflitos na Ucrânia e também na faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU começou por defender a necessidade da Ucrânia alcançar a paz, sublinhando o direito da integridade territorial e soberania da Ucrânia. Todavia, António Guterres exortou os líderes da União Europeia a não terem 2 pesos e 2 medidas sobre os conflitos na Ucrânia e também na faixa de Gaza. Guterres disse que acredita, pelas mesmas razões, que se precisa de um cessar-fogo em Gaza. Condena os ataques terroristas de 7 de outubro e as violações do direito internacional humanitário por parte do Hamas, mas também condena o facto de estar a testemunhar o aumento do número de vítimas civis em Gaza. Já se passaram 36 minutos e meio das 19 horas. Ficamos por aqui. Em nome da equipe que trabalhou para si, muito obrigado pela sua preferência. Boa noite, fique bem, tenha um bom final de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação